Esta é a parte 2. Assista antes a parte um. No que eu estava ali, é, eu, para mim, eu tinha sonhado, né? Eu sonhei que, entre aspas, né? Assim, eu de repente me vi num lugar muito bonito, muito bonito. Tinha eu não sei se eram pinheiros, mas eram umas árvores, assim, tipo pinheiros muito altas e muito, com os troncos muito grossos, assim, mas eram muito bonitas. Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes. Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. E, e tinha um córrego que passava ali, e eu estava bem de frente a esse córrego, de uma água cristalina. E tinha umas luzes, tinha luz, mas não era uma luz de entardecer. Parecia coisa de filme. Sabe quando, tipo, tem esses filmes assim que mostram os bosques, aí tem uma iluminação por trás, assim, uma iluminação branca, que não é igual à luz do dia ou entardecer. É diferente. É. E era uma luz bonita, assim, uma claridade bonita, assim, e aquele lugarzinho, assim, muito, muito bonito, muito, muito lindo, assim, muito confortável, vamos dizer assim. E aí eu, né, tipo, não me dei conta, só me percebi naquele ambiente, eu só notando o ambiente, nossa, que lindo, né? Nossa, que gostoso, aquela aguinha cristalina assim, aí eu fui, passei a mão assim para ir abaixei para passar a mão no córrego, e aí ela veio. E aí, quando ela veio, ela saiu veio assim por entre as árvores e olhou assim para mim, tipo com um ar de alegria, assim, Flávia, que bom encontrar você. Aí eu olhei para ela assim, eu falei, nossa, tipo, fiquei assim, né? O que está acontecendo, né? Caramba, tipo, fiquei meio que naquele momento assim, achando tudo bonito, meio assim, não sei, a impressão que eu tenho é que eu estava abobalhada assim com a situação. E aí ela virou para mim e falou: Nossa, eu queria tanto falar com você, eu precisava tanto falar com você. E aí ela veio e me chamou para chegar mais próximo dela, falou: Vem comigo. Vamos ali dentro de uma gruta que você vai poder me ver melhor. E aí a gente foi, e aí eu não tinha percebido, mas quando a gente foi entrando na gruta, aí que eu fui notar que assim, eu tinha visto a presença dela, mas a presença dela era translúcida. E aí, de Sim. fato, quando nós entramos dentro dessa gruta, ela ficava mais nítida. E em cima dela, assim, como se fosse do lado esquerdo dela, tinha uma luzinha que pairava, como se fosse eu não sei, como se fosse uma bolinha de luz, assim, um pouco maior do que a cabeça dela, mas Ao lado. flutuando assim do lado esquerdo dela. E eu ainda olhei assim para essa luz e fiquei intrigada, enfim, mas eu estava tão assim extasiada com a presença dela. E o engraçado é que eu não tive medo, né? Eu não tive medo em momento algum. Eu fiquei muito, pelo contrário, fiquei muito feliz de encontrar com ela. E aí ela falou para mim, ela falou, olha, eu tentei muito falar com você. E eu preciso muito falar com você, é uma coisa muito importante. É, eu preciso de você para algumas coisas que vão acontecer. Aí eu fiquei assim, eu falei, mas eu sou uma criança, eu acho que eu não tenho muito como te ajudar. Aí ela pegou e falou para mim, não se preocupa com isso, que no momento certo você vai saber o que fazer. Mas enfim, aí ela pegou e falou para mim, olha, não é bom quando as pessoas choram, quando as pessoas choram, quando as pessoas estão tristes, sabe?
A minha mãe, lá naquele sofrimento, toda vez que ela sofre, que ela chora, que ela fica triste, ou que alguém chora, sofre muito por mim, eu sofro junto com ela. Então, a minha família, ela tá muito desestruturada pelo que aconteceu comigo. Só que eu tô bem. Olha para mim, eu tô bem, eu tô feliz, eu tô bem, tá tudo Isso bem. fazia quanto tempo que ela tinha falecido? Ó, se minha mãe descobriu a gravidez nos dias do acidente, né? Vamos colocar que a Mari tava com, minha irmã tava com, tipo em torno de 2 meses. Então, 9, 10, 11, tinham 11 meses que ela Um tinha ano falecido. aproximadamente, né? Tipo, em torno disso. Aí E ela disse aí, que sofrer por ela era ruim, era uma coisa que ela sentia ela falou quando que as a família pessoas dela estava sofriam por ela. muito, exato, que a família dela estava muito desestruturada emocionalmente por causa da perda dela e que e que e que ela sentia aquele sofrimento deles, que ela ainda era muito ligada a eles e que o irmão dela ia passar por uma fase que ele podia se perder que alguma coisa e que eu ia saber o que fazer, mas que nossas vidas iam se cruzar e eu ia saber o que fazer. Aí eu falei, mas eu tô achando isso tão impossível, porque eu só sou uma criança, eu ainda repeti isso para ela, eu falava assim, Carla, eu sou muito nova ainda, eu sou uma criança, eu não tenho como te ajudar, eu não sei como te ajudar. Aí ela falava para mim, olha, não se preocupa, na hora certa você vai saber. Ela falava assim para mim. E aí ela me explicou que o irmão dela, que ele estava se perdendo, né, e que ele ia passar por uma fase muito difícil, e que eu ia ser extremamente importante para essa fase dele. E aí eu me lembro que ela falou sobre o irmão, né, falou que ia acontecer e que eu ia saber. Ela ficava repetindo, você não precisa se preocupar, no momento certo você vai saber o que fazer. E aí, de repente eu acordei. Só que quando eu acordei, para mim, e eu tinha sonhado um bom tempo, porque a gente ficou conversando lá, assim, meio que eu resumi, mas eu me lembro que ela falou assim, muito calmamente, ela falou, olha, onde eu estou muito bem, eu estou muito feliz, não precisa se preocupar, ela falou sobre ela, eu já ia esquecendo, ela falou sobre que ela falou assim, olha, você tem uma porta aberta, é por isso que eu estou falando com você. Só que na época eu não entendia, né? Então, assim, é como se eu tivesse prestado mais atenção no que eu basicamente entendia. Mas ela tinha falado. Então, enfim, você falou um pouco sobre mim, falou assim, olha, você tem uma porta aberta, então eu tenho como falar com você. Mas ela ainda me explicou, ela falou, tem pessoas que não podem me ouvir. Mas você pode, você vai ser importante para mim. E na hora certa você vai saber. Aí falou um pouco sobre a família dela, sobre como estava, enfim. E de repente eu acordei. Tá. Quando eu acordei, para mim eu tinha ficado muito tempo sonhando, né? Eu tinha dormido, todo mundo estava dormindo, ou seria de manhã ou seria no meio da noite. Na hora que eu olhei para minha mãe, aí eu, mãe, eu sonhei com a Carla. Aí minha mãe olhou para mim, oxe, menina, você fecha o olho para rezar e já disse que já sonhou? Como assim? Minha mãe da boa nordestina que é, né? Aquela coisa, oxe, menina. Aí eu, não, mãe, eu sonhei que eu fui num lugar, ela tava lá e falei. Aí minha mãe, não tem como não, menina, você tá imaginando coisa, não tem como não. Você acabou de fechar o olho, você tava rezando. Eu acabei de falar com você.
Eu falei, mãe, eu tenho certeza, eu sonhei, eu estive com ela, e eu sonhei, contei, tá. A desacreditada passou E você batido, estava tudo bem. deitada. Estava deitada Tava na cama, né? deitada, tava deitada na cama. Tudo bem, passou. Nisso, deixa eu ver se eu não esqueci de nada. Ah, tem um detalhe também que aconteceu no período do acidente, que na época do acidente, ela morreu em 1º de julho de 87. Essa data eu nunca vou me esquecer. Uhum. E aí eu fui para as férias com meu pai. A gente foi para uma fazenda. E nisso que eu fui para a fazenda, como na fazenda não tinha telefone, eu estava passando as férias com meu pai lá, e meu pai tinha ido lá para um parente da esposa dele e tal, e a gente ficou lá nessa fazenda, aproveitando, né, passeando a cavalo e tal, pescando, a gente ficou lá, nessa fazenda nas férias. Quando a gente estava lá, aí minha mãe pediu, né, falou, ó, de vez em quando dá uma ligadinha aqui, né, para saber como é que tá e tal, e nisso, meu pai ligou durante essa estada por umas 2 vezes, a gente tinha que ir até a cidade para ligar para minha mãe. No que nós ligamos para minha mãe, eu perguntei como é que estava a Andréia, e a Andréia estava no hospital, internada, né? Ela tinha ficado muito ferida no rosto, na cabeça, rosto e tal. Então, ela ficou em coma induzido, né? Por vários dias. E aí a minha mãe, aí minha mãe perguntar, como é que você tá aí? Tá tudo bem? Como é que foi a viagem? Até aí foi tranquila e tal? Não, foi tudo bem, mãe, e tal, não sei o quê. E aí eu perguntei, né? Eu falei, mãe, como é que tá a Andréia? Como é que tá? Como é que estão todos aí, né? Aí minha mãe falou assim, olha, a gente gravou umas fitas para levar para a Andréia ouvir, né? Na UTI, e tá todo mundo muito triste ainda, né? Mas a gente tem fé que ela vai se recuperar. No que minha mãe falou isso, me deu um impulso. É meio que como se fosse assim, sabe às vezes quando você fala uma coisa que você se arrepende, você tem a sensação de que você foi impulsivo, né? Então, a sensação que eu tenho é que eu fui impulsiva, mas o meu impulso não era meu, porque, pelo que eu falei. Aí eu virei para minha mãe e falei assim, mãe, ela não vai sobreviver, ela vai morrer. Mas ela também não queria viver assim, do jeito que ela estava, do jeito que ela ficou. Aí minha mãe, para menina, oxi, fala cada coisa, isso é coisa que se fale, todo mundo rezando para a menina sobreviver. Não, então tá bom, não fica pensando nisso não, esquece disso, tá tudo bem aqui, ela vai ficar bem. Nisso, depois eu voltei na estrada para a fazenda, da cidadezinha lá para a fazenda, pensando, por que eu falei aquilo para minha mãe, né? Credo. Tá. Quando eu voltei de férias, aí minha mãe falou, né? A Andréia morreu. Ela não sobreviveu. E aí eu fiquei pensando naquela sensação do impulso. E eu achei aquilo muito estranho. Mas aí tudo bem, passou. Quando eu fui fazendo em torno de 15 anos, minha mãe eventualmente visitava aquelas pessoas lá, né? Nós fizemos muitos amigos, né? E aí eu já estava com 15 para 16 anos, e nisso, em uma ocasião que minha mãe foi, ela falou assim, olha, eu vou para lá, quer ir? Eu falei, acho que eu vou com você. Aí ela, tá, então eu vou e em tal horário, você vai em tal horário, ok. Né, como calhava pela minha escola e tal. Nisso, a minha mãe eu fui, né, sozinha no ônibus, e quando eu estava no ônibus, eu encontrei o irmão da Carla. Não que eu encontrei o irmão dele, eu queria ver qualquer ser humano da face da terra, menos o irmão dele, porque eu não queria lembrar de tudo aquilo que eu tinha passado, porque para mim era traumatizante, porque primeiro que eu não entendia todo aquele contexto, né, e eu achava aquilo tudo, qualquer possibilidade de ter qualquer experiência das que eu já tinha tido, eu falava, não quero. Então eu me escondi dele dentro do ônibus, mas ele me viu.
E aí, depois, ele encontrou com a minha mãe perguntando, falou assim, nossa, eu vi sua filha, tá uma moçona tão bonita, mas ela não quis falar comigo, não. Fala com ela que eu mandei um beijo pra ela e que eu queria que ela falasse comigo. Aí tá, né? E passou e tal. Quando foi depois, passados uns meses, eu mudei de escola e fui fazer um supletivo. É, E quando eu cheguei nessa escola onde eu fui fazer o supletivo, eu tinha em torno de 16 anos. Tô lá, de repente, aí deu intervalo, fui na cantina, quando eu chego na cantina, quem tá lá? Ele. Aí eu falei, ai, meu pai eterno, tipo, dei aquela disfarçada, né? Você simula uma contusão, faz de conta que tem um problema na perna, mudo, virei, fui saindo, ele, ei, vem cá, por que que você não fala comigo? Toda vez que você se encontra comigo, você não fala comigo. Aí eu, sem graça, né? Aí eu, ai, a gente falava tão pouco, né? Eu não conhecia bem você e tal, tipo, eu era uma criança, você já era um rapazinho e tal, eu tentei justificar ele, mas não colou, né? Aí ele, nossa, mas você tá diferente, você tá bonita, hein? Aí a gente ficou conversando e tal, e tá bom. Quando foi na saída, ele me esperando. Aí eu, ah, não, não é possível. E nisso, eu tava namorando, e, e eu tinha um namorado sério, assim, e tava bem com esse namorado, enfim. E não, né? E às vezes ele ia me buscar na escola até, e às vezes não, enfim. Mas eu ainda comentei, ele falou assim: ah, posso te acompanhar? Eu falei assim: olha, eu tô namorando, e meu namorado é um pouco ciumento, e às vezes ele pode vir me buscar, e até não vai gostar, né? Aí ele, ah, mas ele não tá aqui, você vai pra parada? Então, vou com você, vou te levar até a parada de ônibus. Aí tá, fui com ele e tal, e nisso ele dando em cima de mim o tempo todo, né? E eu, meu Deus, o que está acontecendo, né? Eu pensando. E ao mesmo tempo lembrava, né, do que ela tinha falado. E aí eu pensava, ai meu Deus, o que que eu faço, né? Ai, meu pai. Só que aí nesse meio tempo eu tava trabalhando numa empresa que era de publicidade, que era de publicidade não, que era uma empresa de modelo que contratava alguns modelos para fazer showroom, vitrine viva. Como minha mãe trabalhava no shopping, então eu fazia essas coisas. Eu fazia vitrine viva, às vezes fazia desfile para algumas lojas, né? E eu precisava de um book. E nisso eu estava combinando de fazer esse book. E aí todo dia conversando com ele, eu falei, olha, eu vou lá para próximo do Valparaíso, para uma mansão lá que tem um lugarzinho lá que eu marquei para fazer esse book, né, porque eu preciso para o meu trabalho e tal. E aí nisso aí ficou, e ele em cima, aí terminei com meu namorado, nós começamos a namorar. No que nós começamos a namorar, nós passamos alguns meses juntos, acabou que ele entrou no meu book, e a gente ficou bons meses juntos, e nesse tempo que nós ficamos juntos, eu não tive coragem de falar para ele, nada. Porque eu pensei assim, será que ele vai acreditar, né? Tipo, não vai acreditar, não vou falar. E aí eu sei que ele falava muito dela, né? E, e aí ele falava assim, olha, Flávia, encontrar você, conhecer não, né? Porque a gente já se conhecia, mas encontrar você foi muito bom para mim, porque acho que eu tava me perdendo, sabe? Eu tava tão revoltado, porque minha mãe desenvolveu tipo uma esquizofrenia, né, a mãe dele, por causa da morte do irmão, da irmã, e depois o irmão dele também teve um problema de saúde, teve uma doença, enfim, a mãe dele desenvolveu tipo uma esquizofrenia, e já não era mais uma pessoa presente por causa dos problemas, né, emocionais, e a tristeza, né, dos outros irmãos, o pai desnorteado, né, com aquela família totalmente abalada. E aí ele relatou, né, que ele tinha começado a usar droga, estava fumando maconha, e que ele estava andando com o pessoal barra pesada, e que tá namorando comigo tinha sido um negócio bom para ele, porque ele acabava que, tipo assim, não deixava de estar ali num lugar que traria riscos para ele, ou de estar perdido,
e estava com alguém que ele podia conversar e que tinha vivido aquela dor com ele, entre aspas, né? Que a gente não era tão amigo, eu era muito mais jovem que ele, mas eu tinha passado por aquilo ali, eu sabia a dor dele, né? Eu estava ali entre as pessoas, enfim. Então ele podia desabafar comigo, né? Então foi um período muito bom para mim e para ele, assim, enfim, foi legal. Aí eu sei que um belo dia, depois de alguns meses, ele virou para mim e falou assim, ó, eu tive uma namorada e eu tenho que ser muito honesta com você e ela tá voltando e eu preciso ainda, eu gostei muito dela na época e tal, e eu preciso saber o que eu sinto por ela. E ela já me avisou que tá voltando, queria conversar, então eu preciso ser honesto com você. Aí eu falei para ele, tudo bem, não tem problema, eu acho que engraçado, a gente tinha uma relação de namorado, mas eu senti um carinho tão grande por ele, assim, por aquilo tudo, eu acho, que pra mim tava tudo bem. Tipo, eu acho que talvez outro namorado, pô, tu vai terminar comigo, tipo, né? Mas ali eu fiquei bem. E aí eu sei que eu falei, tudo bem, mas tem um negócio que eu preciso te contar, né? E aí eu fui contar pra ele, pra quê? Paulo, ele virou pra mim, falou assim, eu acho que você está querendo usar a minha dor, né? Nesse momento que eu estou terminando com você, eu estou tentando te entender, o que você está querendo com isso? Tipo, ficou meio chateado, assim. Eu falei, quer saber? Faz o que você quiser com essa informação. Eu já sofri demais com essa história, entendeu? E para mim, é o que eu tinha para te contar. Se acreditando ou não, foi o que aconteceu. E foi muito bom esse tempo que a gente passou junto e tal, ótimo, mas então tá, pode seguir tua vida, eu vou seguir a minha e tal. E ok. E eu me esqueci de relatar que antes da minha irmã nascer, durante a gravidez da minha mãe, quando minha mãe me levou para a escola no Valparaíso, eu fui estudar na sala da outra irmã dela mais nova, que não ficava tanto na rua, porque a rua dela era umas 2 acima, então a gente não se encontrava tanto. Eu, como estava bem no miolo da Fusaca, meio que na rua mais badaladinha ali da galerinha, então eu via todas elas e todas elas frequentavam a minha casa pela minha mãe, pelas outras meninas, mas a irmã dela não tinha conhecido. E quando eu entrei na sala, eu tive um choque. Meu Deus, era muito parecida com ela. E aí nisso a gente desenvolveu uma amizade durante aquele período ali. E por várias vezes, agora que eu lembrei, ela foi para minha casa fazer trabalho de escola comigo, na ausência da minha mãe. Quando minha mãe estava trabalhando, eu ficava com meu irmão e tal. E a gente desenvolveu uma amizade, ela falava da irmã. Ela falava, nossa, ter sua amizade agora está sendo tão legal, porque me sinto tão sozinha e sinto tanta falta da minha irmã. E, tipo, aquilo me deixava, assim, paralisada, né? Tipo, eu não queria falar da Carla, eu também sentia aquela dor, mas eu ainda não entendia o porquê daquilo ali. Depois que o irmão dela passou pela minha vida, eu entendi tudo, que eu acho que toda a espiritualidade já estava ali presente em tudo que acontecia, né? Mas enfim, tudo bem. Acabou, a história encerrou ali, mas eu fiquei assim, por quê, né? Aí, depois que realmente aconteceu aquilo, eu fiquei pensando, por que que acontecem essas coisas comigo, né? Qual é o porquê? E outra, é tão difícil lidar com a minha família ou falar para alguém, eu não posso falar para ninguém, eu não consigo nem entender como é que eu faço, tipo, e aí eu comecei eu tinha uma amiga da escola, inclusive, que os pais dela eram espíritas, e aí ela começou a me ensinar muita coisa, ela conversava, me explicava muita coisa, me indicou alguns livros, eu comecei a ler, comecei a buscar, e aí eu fui crescendo, fui ficando mais velha, e fui indo até o centro espírita, participei de algumas palestras e tal, mas eu mais li muito, eu li bastante, durante um bom tempo da minha vida, né, vamos colocar assim, que ainda era bem nova, eu comecei a buscar. Isso tudo, é quando a gente sabe hoje, né, depois de tantos relatos, que as EQMs, elas acontecem e deixa efeitos posteriores para o resto da vida, né? Sim.
é como alguns dizem, não, ela abre uma janela, né? E essa janela nunca mais se fecha. No seu caso, foi dito várias vezes que você tinha uma porta, né? Ou que você era uma porta. Sim. E eu tenho a impressão, pelo que você falou, que quando você teve aquele problema de saúde aos 7 anos, que você teve até a parada cardíaca, né? Que você disse. Foi. Então, é possível que ali, mesmo que não tenha tido uma EQM profunda, só tenha fragmentos de lembranças, né? Mas é possível que tenha acontecido esse rompimento aí energético que deixa essa porta aberta, né? É possível. Pois é, você sabe que é exatamente isso que eu te falei. O que acontece? Eu já li bastante, mas eu acho que assim, como a minha vida ela é bem corrida, né? E assim, a gente lida com dramas pessoais que às vezes a gente fica ali tentando resolver aquela ferida. E aí você não dá atenção para certas coisas, né? Então, assim, eu tive muito poucas oportunidades de dar atenção para isso que aconteceu. Eu até esqueci de falar. Na véspera de eu engravidar do Arthur, eu vi alguns anjos. Foi a experiência mais linda que eu já vi. Foi inclusive no centro espírita. Eu estava iniciando um curso de estudo do Evangelho, e quando a gente foi fazer a primeira oração de início, eu vi alguns anjos. Eu não sei se eu posso chamar de anjos, pareciam anjos, mas eram pessoas de luz, assim, como se fossem seres iluminados, com aquelas roupas, assim, pairando, com aquela ideia de anjo, que quando está pairando você vê um pezinho assim, aquela coisa em cima da gente. Então, quer dizer, às vezes eu tenho quando eu vi esses anjos, eu falei, quando passar tudo, quando esse trem der uma desacelerada, porque minha vida é meio com locomotiva, eu vou me centrar nessa parte da minha vida, porque talvez isso seja a chave para eu melhorar em muitas outras coisas. Mas eu não consigo. Ou talvez eu não saiba o que fazer. Mas eu prometi para o meu marido, eu falei para ele, agora eu vou tentar entender para que lado eu vou, o que eu faço para melhorar, para entender, eu vou aceitar melhor, eu vou encarar isso, essa verdade que muitas vezes eu falava, não quero tentar entender ou resolver isso dentro de mim. Mas assistindo o seu canal, eu consegui organizar, entender. Então, justamente dos entendimentos que eu tive foi que possivelmente aquela internação foi uma EQM que mudou a sequência posterior. Porque você tem lembrança de um quarto grande, né? E as pessoas relatam que quando saem do corpo, assim, no EQM, elas se veem num ambiente muito grande, às vezes sem muito limite, amplo. Né? Sim. No mínimo, muito amplo. E também você tem uma lembrança de um túnel, né, de ter passado num túnel. Então, é possível que, é bem provável, né, que você tenha tido uma EQM, e essas EQMs, elas variam muito, desde as mais profundas que a gente lembra de conversas com seres e tal, até sensações rápidas, como essa que você tem, mas que não deixa de produzir aquele efeito, né, que dura para sempre, que é justamente criar uma abertura que conecta você com o mundo espiritual de uma forma muito visível, consciente, desenvolve sentidos, né, que normalmente a gente não tem. Todos nós somos conectados com o mundo espiritual, mas nem todo mundo vê, nem todo mundo escuta, né? E nem tanto, com tanta frequência como você, né? Mas a gente já sabe que é assim que funciona. Né? Eu acho que, aí eu fiquei pensando, poxa, será mesmo que foi uma EQM? Mas às vezes até eu acho graça que eu fico pensando, poxa, se eles me ligavam para aquele lugar quentinho, gostoso, de amor pleno, não sei o que eu ia falar, não volto não. Nem adianta, volto nada, não volto. Eu acho que eu não tive, tem um porquezinho aí, sabe? De você, o tipo
das experiências, eu acredito que nada é por acaso, né? Do tipo de condução que você vai ter com cada oportunidade, porque é uma influência sobre a nossa vida, no amadurecimento, ou de coisas que precisam acontecer, enfim, né? A vida da gente tem muitas coisas que a gente escolhe e tem outras que a gente tem que passar, não tem para onde. Exato. Né? Então, não é à toa que você também deve ter tido essa EQM para que pudesse abrir esse canal e você ser o tipo de pessoa que você é, porque a gente, sempre essas pessoas que relatam aqui as suas histórias, elas têm essa característica de viver meio aqui, meio lá, e de ser uma ponte, um canal entre o mundo espiritual e a Terra. Tanto que aquela sua amiga que faleceu, né, Carla, e que você tem claramente teve uma missão importante naquela família, né? Suas famílias interagiram e você teve uma função muito importante na vida de Carla, principalmente depois dela falecer, porque ela disse, eu tenho que contar com você, porque outras pessoas não me veem, não percebem, e você percebe, então eu preciso de você, né? Aí teve aquela história do irmão dela, que você passou pela vida dele no momento que ajudou ele, você até sem perceber, né? Sim. Como ela mesma disse, né? Você não precisa se preocupar, eu só preciso que você esteja ali consciente de que você está fazendo um trabalho e tal, né? Então, é muito interessante esse fenômeno, porque abre, né, na nossa consciência a possibilidade da gente entender que a gente vive em muitas dimensões ao mesmo tempo, né? A gente tem muitas dimensões. E essa dimensão espiritual fica bem palpável nessa história sua, né? Você disse que quando era novinha, você viu uma senhora no corredor, uma senhora que você descreveu, que você viu muito bem detalhes dela, né? E você disse que era sua avó, que você descobriu depois que era sua avó. Como foi que você descobriu que ela era sua avó? Então, a gente estava num Natal, né, de família, e a minha tia estava chorando dentro do quarto, aí minha mãe entrou lá e saiu meio chorosa, e aí eu fui lá, né, de curiosa. Eu estava com meu filho mais velho, recém-nascido, aí eu entrei lá e falei, o que vocês estão chorando? Tá acontecendo alguma coisa, né? Aí minha mãe, não, é porque a gente não gosta de ver as fotos da sua avó, mas eu vou te mostrar, eu nunca tinha visto a foto da minha avó. A gente prefere não ficar vendo a foto, porque, poxa, perder a mãe aos 42 anos, daquela forma, eu não digo, mas eu acho que elas sofreram tanto na vida que, de certa forma, né, perder a mãe já não tinha nada, tipo, era a única coisa que tinha, né, então realmente foi traumático. E elas não viam a foto, e aí quando a minha mãe me mostrou, e poxa, anos depois, vamos colocar aqui 10 anos depois, porque eu estava com, não, minto, 9 anos depois, porque eu estava com 18 ali, poucos dias depois que meu filho nasceu, eu fiz 18, então eu estava com 9 anos depois, né, que eu olhei para a foto, eu falei, mãe, lembra aquela história, aos 9 anos? Era minha avó, era ela que estava lá, era essa senhorinha aqui. Isso me deu uma alegria que você não tem ideia, porque você queria conhecer ela, né? Porque depois disso eu ficava brava, falava, poxa, por que minha avó morreu? Se ela tivesse viva, muita coisa teria sido diferente. Enfim, né? Então eu fiquei muito feliz, porque eu pensei, pô, de alguma forma ela está aqui, né? Eu vi que ela está aí presente, né? Sim. Pois é. Então, deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Aconteceram também muitos fenômenos interessantes que foram partilhados com outras pessoas, né? Sim. Porque você poderia dizer só eu vejo, só eu sinto, mas parece que a sua presença proporcionava uma energia que os espíritas você deve saber mais do que eu, né? Porque eu não sou espírita, não estudo muito essas coisas. Mas é o ectoplasma, né? Que os espíritos às vezes precisam
para poder materializar algumas coisas, né? Então, Paulo, eu acho que até as doenças físicas, às vezes, quando você não equilibra esse tipo de coisa, elas podem ser provenientes disso. De um desequilíbrio, de deixar correr uma coisa que você precisa organizar. Entendeu? E eu acho, e não é só isso, às vezes tem lugares que eu volto extremamente cansada, eu volto esgotada, eu não volto bem. Então, aqui em casa, começaram a acontecer uns eventos de janeiro até agora, esses meses, que foi quando eu comecei a assistir o seu canal, que eu descobri por acaso, porque olha só, eu falei assim, amor, eu vou dar uma olhada como é que eu faço uma purificação de energia aqui em casa, vou ver todas as possibilidades, porque tá difícil de levar, tá pesado aqui o negócio, e a gente sofreu realmente aqui de pessoas da terra, um olhinho assim maior sobre a nossa vida, porque quando eu e ele começamos a nos relacionar, a gente teve muito desafio, assim, de início. A gente teve inveja, a gente teve a raiva da ex, a gente teve muitos olhares, a gente teve muita energia em cima da gente, né? Sim. E aí a gente fez isso aqui, depois fez isso aqui. E aí eu senti na minha pele, eu falei, amor, eu estou sentindo claramente a influência de energia negativa na nossa vida. Porque eram coisas surreais. Por exemplo, Paulo, vamos supor, você pega e fala assim, poxa, eu vou comprar um outro carro, que esse outro carro vai dar para fazer tal serviço. Exemplo. Eu vou fazer um Uber, vamos supor. Você pega, compra um carro lá melhor para fazer um Uber para diplomata ou para motorista especial, alguma coisa assim. Você tenta dar um upgrade no seu negócio, né? E aí, de repente, aquele carro quebra, você tem que pegar lá o da concessionária, tipo um ruinzinho lá, sem ar-condicionado, sem vidro, tem que ficar um mês. E aí você tenta fazer seu carro ficar pronto para você pegar, para você atender o cliente, mas você precisa daquele carro melhor, mas ele não sai da oficina, tipo umas coisas esquisitas ali, que parece que vai te atrasando, umas coisas, uns entraves, umas coisas. Então, assim, eu acho que a gente tem que prestar muita atenção. Eu já tive aviso sobre isso várias vezes. Uma vez teve uma senhora que me deu um papel dentro do ônibus, justamente aquela frase não me saiu da cabeça, então eu acho que eu não recebi aquele papel por acaso, que ela estava justamente falando, fala assim, a força de Deus e a espiritualidade, às vezes está no que não é tão puro, e talvez venha de onde você você menos espera, tipo essas coisas. Então, tipo, presta atenção, eu estou o tempo todo sendo chamada a prestar atenção. Só que eu estou com um pouco de dificuldade, porque... Muitos sinais, né? Muitos sinais que aparecem o tempo todo, e muitas vezes vem de onde a gente menos espera, vem às vezes até de uma coisa ruim, a gente acha que é ruim, mas ali vem trazendo uma mensagem, um ensinamento, um alerta, né? E uma aprendizagem, porque não existe separação, né? Deus está presente em tudo, em todas as coisas. Então, às vezes, uma coisa, mesmo sendo desagradável, ela traz ela tem uma função na sua vida, né? E não é porque é Deus que tem que ser tudo agradável, é assim. Isso é verdade. Mas eu procuro sempre levar para esse lado, tipo assim, não, mas tem vezes que eu sinto a energia mesmo, tem vezes que eu sinto porque é muito, eu não sei se você tem alguma coisa disso, mas você consegue sentir, eu consigo sentir, quando tem essas influências, mas assim, muitas coisas, por exemplo, quando eu estava com câncer, eu falo para todo mundo, gente, isso foi uma oportunidade divina para mim, porque foi nessa doença que eu percebi muita coisa que precisava mudar na minha vida, que eu me modifiquei, eu sou uma antes e outra depois, totalmente. Com certeza, Esses desafios aí sempre nos modificam, né?
E Sim, para melhor em geral. O normal sim. é para melhor. É isso mesmo. Bem, você teve, então, como eu estava dizendo, alguns fenômenos inegáveis porque foram compartilhados com outras pessoas, né? Então, coisas que se moviam, é, coisas que as pessoas viam junto com você, né? E sua mãe dizia: você está vendo isso realmente? Quer dizer, são É, fenômenos que são inegáveis porque foram compartilhados. Teve também premonições. Premonição é uma coisa muito interessante porque a gente prova que a gente tem capacidade de ver uma coisa que nem aconteceu ainda, né, que vai acontecer. Então, mostra que nós não somos só carne, osso, sangue, né? A gente tem uma dimensão energética fora do tempo e do espaço, né? Porque é uma coisa que nem sim, aconteceu ainda e você já viu, já sabe, pressente, como acidentes que estavam para acontecer e tal. Então, esse seu relato é bom porque tem essas consistências, né? Pontos onde a gente pode conectar com coisas muito palpáveis, né? E isso prova para a gente que o que você está falando tem sentido, o que você percebeu, o que viveu, e ensina muita coisa para a gente. E aí, o que é a morte? Ai, Paulo, olha, é, eu acho que justamente eu hoje entendo que, tipo assim, vai além, porque não, o final não é ali, Uhum. entendeu? Porque quando Sim. você entende o que é a morte, o que é a morte hoje para mim? É um despertar, é um novo momento, é uma outra dimensão, né? É uma nova fase, é um outro Uhum. estado. Então, eu acho que é É. tipo isso. E eu me lembro claramente quando eu era pequena. Lembra quando eu te falei que eu ficava sentada na calçada? Que eu Uhum. ficava, quando eu tinha aquelas tristezas profundas, assim, olhando lá longe, que eu falava assim: um dia eu vou sair andando aqui, vou chegar lá na minha Como se mãe. fosse uma saudade, né? É uma saudade estranha, eu senti uma nostalgia estranha. Eu lembro que quando isso estava muito forte, eu tinha uma afirmação dentro da minha cabeça que era assim: eu preciso amadurecer, crescer e me melhorar. Eu preciso crescer e me melhorar. Aí depois, quando eu cresci um pouco, aí eu comecei a mudar essa frase. E era uma coisa que veio involuntária. Eu preciso evoluir, eu preciso evoluir. É como se fosse um aviso, como se fosse um aviso, mas não é meu, é da minha consciência. E Uhum. talvez seja uma coisa do meu espírito para mim, não É. sei. Mas o É um fato é, estímulo, né? Uma energia que ele puxa para a evolução o tempo todo, né? eu fiquei ocupada demais com a minha vida, com a vida dos meus pais, meus irmãos, dos meus É. filhos, né? E eu não cuidei da parte espiritual. Sinceramente, eu me sinto negligente. E eu acho, eu me comprometi com isso agora e eu vou tentar organizar as coisas, porque eu acho que vai me fazer bem, sabe? Eu Sem estou dúvida. pensando, Uhum. isso é meu objetivo agora. Cada momento da vida, né, tem seu foco, né? Tem momentos que a gente tem que criar filhos, tem momentos que a gente tem que ganhar dinheiro para comprar uma casa, um lugar para morar, né? Melhor estabilizar mais essa situação financeira, tem que trabalhar muito. Então, tem todas essas fases, mas você está chegando ou chegou já numa fase agora de maturidade e que de repente agora tem que cuidar do espírito, né? Sim. Mas com toda essa bagagem que você tem, não vai ser difícil, vai ser uma coisa bem, vai fluir, né? Como tudo que fluiu na sua vida. Ah, tomara. Com certeza. Paulo, acho que do que eu tinha para te falar, eu falei tudo. Pois é. E eu tenho pouco para te falar, né? E perguntar, né? Porque o que eu tenho para te dizer é isso, que você vem somar com outros relatos de pessoas que mostram que existem outras dimensões, que a gente vive, interage com essas outras dimensões, sofre influência dela e influencia ela, né? Como o caso da sua amiga Carla, que disse: olha, não adianta vocês ficarem sofrendo por mim, porque vocês me prejudicam dessa forma.
Isso eu já vi muitas vezes, muitos relatos dizer que a gente não deve encarar a morte como uma coisa ruim, mesmo que ela venha precoce, como aconteceu com ela, mas ninguém morre antes da hora, né? Sempre é a hora, mesmo que seja uma criança, mesmo que seja um jovem ou um idoso, ele está voltando para casa na hora que tem que voltar. Por mais chocante que seja, né? A gente tem que sentir a separação, porque quando a gente ama alguém, por mais que a gente entenda que a morte é uma coisa natural, é uma fase, mas é como uma viagem, né? A pessoa diz assim, não, eu vou viajar e nunca mais volto. Então você tem que É verdade. sofrer, né? Você tem que A sofrer, gente que sentir está falta. aqui, a gente sofre aquele rompimento de presença, entre aspas, né, física, porque a gente vai estar Presença vivendo física. condições diferentes. Mas quando a gente entende, isso me ajudou a entender muitas coisas. Assim, para mim, me ajudou mesmo, porque assim, por exemplo, como eu fui a primeira neta, os meus pais foram os meus avós, né? A única referência de mãe e pai que eu ainda tenho latente é a amiga da minha avó, que o nome dela é porque eu fico evitando falar o nome dela, porque é Coroa o nome dela. A gente chama ela de Coroa, porque era como minha avó chamava, Coroa. Sim. E para mim ela é a coisa mais fraterna que existe. Então, assim, e ela ainda está viva, graças a Deus. Mas os meus avós, o rompimento com os meus avós, eu perdi tão o chão que eu levei muito tempo para eu me recuperar, porque eu pensava assim, era o mais sólido que eu tinha. E agora? Eu fiquei muito perdida e eu levei muito tempo para me recuperar. Mas assim, graças a Deus, os meus filhos, ao meu senso de responsabilidade com eles, mesmo que infelizmente não dando a eles tudo como eu gostaria, mas assim, eles me faziam continuar. Não, peraí, eu tenho responsabilidade com meus filhos, então eu tentava levantar a cabeça. Porque a minha relação com meu pai e com minha mãe foi muito complicada, muito conturbada. Então, assim, a minha estrutura, minha base, minha referência, estavam nessas pessoas. Uma que ainda está viva, mas assim, ela me dá muito amor até hoje, muito, mas ela é na simplicidade dela, ela tá ali, quando eu chego, é aquele amor que tem, na comida, na acolhida, no carinho, no abraço, em tudo, de me chamar de filha, mas os meus avós, eles me deram a estrutura e uma passagem maior da minha vida. Então, eu acho que se eu não tivesse a experiência que eu já tinha tido até então, teria sido muito mais difícil, muito mais. E eu acho que para tudo que eu passei na minha vida, por mais que negando, porque, Paulo, vou te falar, muitas coisas eu organizei na minha cabeça agora, que eu nem me dava, eu não queria, eu me negava. Negando ou querendo escapar disso, né? Paulo, porque você fica pensando o seguinte, de repente eu vou entrar no banheiro e a luz vai fazer tá, a porta vai fazer pá, ou então alguém vai aparecer na minha frente. E eu fiquei, quem que não teria medo? Por mais que os espíritos sejam inofensivos, né? Eles não podem nos machucar, assusta. mas a gente se assusta com... Eu não te contei, tiveram outras coisas, mas enfim, várias outras coisas físicas deixaram esse receio. Mas assim, como a minha sensibilidade e a minha maturidade se juntaram agora, e eu sei que eu tenho essa necessidade de organizar, e eu vou te falar, agradeço muito ao canal, muito, porque eu entendi muita coisa. O meu marido falou, depois que a gente se equilibrou energeticamente, porque a gente fez, realmente, eu fiz umas defumações aqui em casa, muita oração, a gente tentou centrar os nossos pensamentos em mais positividade, a gente tentou organizar também algumas coisinhas, a gente fez, mas eu fui assistindo o canal durante todo esse tempo, porque procurando aquilo eu descobri, e eu consegui me entender em mim, porque eu me negava, porque eu não... Para quem que eu vou contar isso, Paulo? Quem que vai
Fala, tá, ok. Não, eu tenho algumas testemunhas que falam, Flávia, o negócio com vocês tem que ir lá para minha igreja, vai lá com a minha pastora, vai te botar lá e você vai ser não sei o que. Eu falo, não, não é meu lugar, obrigado. Aí chega lá no centro espírita, sobe para avaliação mediúnica, eu não quero me comprometer dessa forma, eu acho que ainda não é. E fica difícil, mas conversar mesmo para, se eu me organizar, a oportunidade foi no seu canal de assistir e agora poder externar. Pois é. Então, aproveito para agradecer a você, né, que está fazendo isso pelos outros que fizeram por você também, né, colocando aqui os relatos, tendo coragem de finalmente colocar isso para fora, ter um ambiente onde ele se sente à vontade para fazer isso, ainda que seja um ambiente virtual, mas a gente sabe, quem está assistindo a gente agora entende, a maioria das pessoas entendem o que é que está acontecendo e a gente fica à vontade para falar sobre isso, para comentar e desabafar, né? E finalmente se assumir isso, né, como uma realidade, como você diz, botar ordem na casa, não só na casa física, mas na casa energética que a gente vive, né, no nosso entorno. Então, obrigada, Paulo. Eu passaria aqui muito mais tempo conversando com você, mas tem as não nossas podemos, limitações. Então. E eu, obrigada. Então, eu agradeço. Obrigado. Agradeço muito. E fique à vontade para voltar outras vezes, né? Quando você tiver mais coisa para compartilhar, para debater, entre em contato aí que a gente marca uma nova conversa. Isso tem acontecido com várias pessoas. Você vai assistir ainda de pessoas que já deram entrevistas voltando para complementar, para continuar. Então, fique à vontade para fazer isso também, tá? Tá bom, Paulo. Obrigada pela oportunidade. Agradeço aí ao seu marido. Agradeço ao seu marido também. Estou te agradecendo, amor. Obrigada. Obrigado. Ele agradece também, que ele está me apoiando nessa melhora, na nossa evolução, porque acontece com uma, reflete no outro, né? É muito bom isso, essa caminhada junto aí. Muita paz para vocês, muita felicidade.